Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no nosso grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série de estudos, falando a respeito do grande mandamento: amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ok? E a semana passada nós vimos o estudo número 3, cujo tema era servo por amor. Hoje nós vamos ver um outro aspecto da mesma coisa, dívida de gratidão, ok? Entender o significado amplo, maior, que a Bíblia traz a respeito de gratidão, ok? Isso é importante, é importante no sentido da gratidão mostrar algo espiritual, profundo, intenso, que o Espírito fez no teu coração. É isso, para a gente poder ter a visão correta de como amar a Deus e quebrar alguns paradigmas errados que o diabo pode usar para nos conduzir ao engano. Então, tem esses aspectos que nós vamos estar abordando, tá bom? Eu vou primeiramente analisar a primeira parte e depois uma segunda parte aí para a gente concluir o nosso estudo. Vamos lá então, que Deus te abençoe e o Espírito Santo te dê entendimento nessas coisas. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, nós temos: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor procede do céu. O amor é ágape, ele vem de Deus, que é a fonte do verdadeiro amor. Então não é na terra que nós vamos encontrar isso. Não é na criação que nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar isso no autor, no criador de todas as coisas. Deus é amor. Então, o que ele cria tem a expressão do seu amor. Tá ok? Então, primeiro ponto que a gente tem que fixar aqui. Mas vamos fazer uma comparação entre uma pessoa que se considera justo, honesto, sério, disciplinado, presente na igreja. Esse é um perfil. E uma outra pessoa que está no mundo, perdido, em pecados gritantes e escandalosos. São dois extremos, né? Do ponto de vista do homem, ok? É interessante, porque tem uma cilada nesse tipo de coisa. Aquele que se considera justo, ele está debaixo de um espírito de engano. Porque ele ainda está preso numa visão humana, segundo a aparência, não é? Que é baseada em justiça própria. E esse tipo de coisa não agrada a Deus. É o primeiro ponto que a gente tem que quebrar. A própria Bíblia diz que os nossos maiores feitos de justiça são como trapos de imundícia. Então, Deus já nivelou. Não tem esse negócio de, eu sou melhor do que aquele. Porque senão nós vamos cair naquela velha história do fariseu e do publicano. Eu sou melhor do que ele.
Eu não sou pecador como ele. E aí a visão dele está contaminada. Na verdade, nós temos que reconhecer, porque aqui envolve humildade, tá? Nós temos que reconhecer que a visão correta é a do céu, não é a minha. É o que Deus vê que interessa. O que eu vejo normalmente pode estar embaçado. Ter um pouco de humildade e de cuidado nesse tipo de coisa. Aí, quando Jesus usa a expressão perdoados são seus muitos pecados, aí dá um nó na cabeça da gente, né? Então, gratidão é em função de quantidade de pecado. Não é? Assim, agindo naturalmente, lendo o texto naturalmente, com a nossa mente humana, racional, nós vamos falar assim, bom, onde tem muito pecado, deve ter muito perdão e muita gratidão. Aí dá um nó na cabeça daquele que é disciplinado, é sério, e ele fala, pô, então como é que eu vou crescer no amor de Deus se eu não vivo no mundo, eu não estou preso em pecado? Aí começa o diabo a usar isso para confundir a cabeça das pessoas. E aquele que vem do mundo todo estraçalhado, às vezes vem com tudo, com uma gratidão enorme. E nós que estamos aqui na igreja, a gente acha que está tudo normal. É esse tipo de engano que nós temos que romper. Porque Deus colocou a humanidade inteira debaixo do pecado. Aí você olha para Adão lá no jardim do Éden, e aquele pecado contaminou a raça. Então todos nós já nascemos em pecado. Essa condição da morte espiritual. E morte espiritual está debaixo de condenação. Porque ela não tem comunhão com Deus, ela não agrada a Deus e ela se levanta contra Deus naturalmente. Que a gente chama de carne, carnalidade. Porque carne pode significar a questão do nosso corpo físico. Mas eu aqui estou falando de carnalidade, que é uma inclinação do coração. Então a gente fica pensando, eu não pequei como aquele. Olha, nós precisamos apurar a nossa visão, no sentido de entender que naturalmente nós estávamos debaixo de condenação, caminhando para o inferno. E Deus teve misericórdia da nossa vida, Jesus pagou o preço da nossa redenção, e agora eu fui comprado. Eu tenho que reter esses princípios na minha convicção de fé. Agora eu sou grato a Ele, porque Ele me tirou de um caminho de morte e trouxe vida à minha vida, porque agora é a vida dEle na minha vida. Se você não tem esse olhar, você vai olhar para o negócio religiosamente, como um fariseu religioso se achando melhor do que os outros. E é preciso humildade para que o Espírito Santo traga convencimento na nossa vida a respeito da real situação em que nós estávamos, e aqui não é só a questão da humanidade, num sentido geral, mas a minha realidade pessoal. Eu estava perdido. Como Davi disse, né? Em pecado gerou a minha mãe. Ele não está acusando a mãe dele de algum pecado, não. Ele está dizendo que ele entrou na raça humana, através do nascimento, já com essa questão do pecado, que veio lá de Adão. É esse o sentido da coisa.
E aqui é usado um texto aqui na nossa apostila, está lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 50, nós não vamos ler, mas é aquela situação que Jesus está na casa de um fariseu, cujo nome era Simão, e uma mulher pecadora, porque quando a Bíblia fala mulher pecadora, ela era reconhecida no meio social ali daquele lugar como uma pecadora, provavelmente uma prostituta, visivelmente. E ela entra nessa reunião. Primeiro que ela não foi convidada, mas ela entrou. Jesus estava na casa de um fariseu. O fariseu recebeu Jesus diplomaticamente. E Jesus o acusa de esquecer de fazer 3 coisas. Não é? Que aqui daqui a pouco eu vou citar. Mas aquela mulher, com o espírito de humildade, de quebrantamento e de arrependimento, entra nessa reunião, para o qual ela ali não era o lugar dela, e ela começa a chorar e beijar os pés de Cristo, enxuga os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Olha que situação dramática, numa reunião de homens. Jesus não a impede de fazer isso. E ela ainda usa um óleo para ungir os pés de Jesus. Jesus não teve o ósculo santo quando entrou na casa daquele fariseu, foi a primeira falha dele. Ele não se dispôs a lavar os pés de Jesus que estava entrando na sua casa, e ele não ungiu. 3 coisas que ele não fez. Um religioso, diplomático. E aquela mulher entra, uma pecadora, e faz essas 3 coisas. E com muito choro, com muito quebrantamento. E Jesus disse: mulher, perdoados são os seus muitos pecados. O fariseu, ele estranhou, falou: mas que negócio é esse? Então eu quero que você perceba a visão do fariseu e a visão daquela mulher com relação a Jesus Cristo, que estava ali naquela reunião. O fariseu, talvez, recebeu por receber, talvez seja mais um profeta, enfim, cumprindo obrigação. Talvez curioso pelo que ele tinha para falar, mas aquela mulher não. Aquela mulher foi movida pelo Espírito. E ela se prostrou diante do Senhor. O que ela tinha para falar para Jesus? Nada. Ela apenas se convenceu de que a sua vida estava muito mal e que ele poderia intervir na situação. O fariseu nem pensou nisso. Era mais uma visita, talvez. Então a gente tem que começar a olhar para esses detalhes para perceber o que vai no coração das pessoas. Então a questão de muitos pecados não é porque ela veio da rua da prostituição, se é esse o caso, ou uma outra coisa. A Bíblia não relata exatamente qual era a natureza de ser uma pecadora. A gente deduz, né? Mas o fariseu achava que não tinha pecado. Nada, está tudo certo. Esse é o problema do engano religioso na nossa vida. A gente acha que está tudo normal, está tudo correto, tudo certinho, quando na verdade o nosso coração está cheio de problemas.
e você não derrama uma lágrima de arrependimento diante do Senhor, você se justifica, traz uma desculpa, até escreve um livro, se for o caso. Olha que coisa absurda. E nós temos que entender que quando a luz de Cristo chega, a luz ilumina as áreas de pecado, de fragilidade da nossa vida. A luz ilumina e expulsa as trevas. Pelo menos ela traz a consciência dos problemas. Porque o trabalhar do Espírito é pela consciência. Você tem que ter consciência das áreas de pecado, de fragilidade na tua vida, aonde Deus quer trabalhar. E sem consciência, o arrependimento não vem, porque não é uma coisa automática. É preciso um entendimento dessas coisas, porque metanoia vem de uma postura de arrependimento, reconhecendo essas áreas de problema e buscando a solução que está em Jesus Cristo, e não numa falsa religião, e não numa filosofia, e não numa terapia, e não na nova era, e não na bebida, na droga, porque o arrependimento se volta para Deus. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso o nosso coração tem que se prostrar diante de Deus. E o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade é o nosso orgulho, que nos cega, que mata a sensibilidade do nosso coração. Isso é uma tragédia na vida de qualquer pessoa. Ele prefere continuar no caminho do engano, marchando aceleradamente para o inferno, mas ele não toma uma posição de arrependimento diante do Senhor. Ele pode até procurar uma igreja e se acomodar na cadeira. E não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas de coração quebrantado, que o busquem com sinceridade, com transparência, como barro nas mãos do oleiro. É isso que Deus está procurando. Deus não está procurando um filósofo grego para ficar discutindo e racionalizando a respeito das coisas da vida. Deus não tem tempo para isso. Mas nós gostamos de fazer isso, né? É incrível como a gente se comporta de maneira inadequada, trazendo prejuízo para nós mesmos. Deus quer mudar o teu coração, é isso que Ele quer fazer. Ele não quer que você seja um PhD em divindade. Não é esse o primeiro objetivo de Deus. Pode até ser que Ele leve você por esse caminho de um estudo mais aprofundado, mas em primeiro lugar Deus quer mudar a tua vida. E se não mudar o teu coração, Ele não muda a tua vida. Ele sabe disso porque Ele nos criou e Ele sabe qual é a implicação do pecado na nossa vida. Então vamos baixar a bola e vamos ser humildes diante de Deus. Então a questão de muitos pecados não é que o fariseu não era tão podre assim. Não, na verdade, do ponto de vista de Deus, está todo mundo perdido. E se Cristo não tivesse pagado o preço, não haveria esperança para nós. Daí, aquilo que eu falei a semana passada a respeito de constranger e de guardar. Os dois verbos têm o mesmo sentido, que é uma gratidão pelo que Jesus fez. Ele nos comprou. Não interessa a quantidade de pecado. Evidentemente que quanto maior o pecado, maior a graça, lógico, todo mundo sabe disso. Mas a gratidão não depende da quantidade de pecado, depende de uma visão correta da situação. É esse o ponto que a gente está salientando aqui nessa história do fariseu e da mulher pecadora. Porque senão fica difícil. Aí a Anapostila traz o exemplo da vida de Paulo. Paulo diz, olha, como fariseu,
eu era melhor do que os outros. Paulo usa isso, analisando a sua própria vida, como fariseu. E ele ainda se autoelogia, irrepreensível, analisando os pontos da lei. Caramba, então esse cara não tinha pecado. Esse pecado escandaloso que todo mundo vê. No entanto, ele perseguiu a igreja de Cristo e foi conivente na morte de Estevão. Então, aonde que estava o coração de Paulo, que se considerava irrepreensível no meio de uma comunidade judaica? Paulo estava cego. Justiça própria nunca vai colocar ninguém no céu. E com justiça própria, nós nunca vamos nos relacionar com as pessoas do ponto de vista abençoador. E Deus quer quebrar isso na nossa vida. Então agora, servo por amor, servo por gratidão. Mas uma gratidão que vem de uma visão espiritual na nossa vida. Ok? Então, pecado é pecado. Não interessa a quantidade. E não estou aqui elogiando a vida de pessoas que pecam demais. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que para ir para o inferno não interessa a quantidade de pecado. Basta você recusar o presente que Deus te oferece, que está em Cristo. Basta isso, você já está lá. Não precisa de uma mala cheia de pecados escandalosos, terríveis, perversos. Pecado é pecado. Então isso é o primeiro ponto que a gente quer quebrar aqui, tá bom? Então, por hoje a gente fica com essas reflexões que nós trouxemos, no sentido de quebrar esse engano da questão da justiça própria, do mérito, da comparação. O diabo usa isso para nos deixar cego e não entender o quanto custou a nossa redenção. Ok? Medite nessas coisas com calma, com paciência, dependendo do Espírito, e deixa Deus mudar a tua vida. E Ele vai mudar a tua vida mudando a tua visão. É assim que Deus trabalha. Ok? Muito bem. Deus te abençoe, você tem uma semana abençoada, pondo em prática tudo isso, sendo uma bênção na igreja, sendo uma bênção para as pessoas que estão no seu círculo de relacionamentos. Se esforce no sentido de abençoar as pessoas, de levar amor e esperança para a vida delas. Ok? E você vai ver como isso vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. Um grande abraço e eu conto com você a semana que vem.